faz. Recording is on. Mas uma pessoa que concorda. Então, o Lula faz uma organização aí com o PSB e faz uma política de atrair um cara que é do PSDB, que sempre representou a burguesia e o catolicismo mais conservador de São Paulo, e agora ele se transforma num revolucionário. Por outro lado, o Bolsonaro procura um vice, né, que seja vinculado à área dele, mas ele está mais preocupado com a área militar. Então, que seja vinculado com a área militar, porque a área militar tem meio que se afastado dele. Ele precisa... E aí você tem o direito a votar num desses dois caras aí. E o pior, você acha que você tem liberdade. Que você tem liberdade de escolha. Então, a burguesia te apresenta dois candidatos, né? Um democrata burguês, como o Lula, e um ultraconservador, como o Bolsonaro, e você acha que você tem liberdade de voto. Né? Não, você não tem liberdade de voto. Inclusive, para você poder se candidatar a alguma coisa, você tem que se filiar a um partido político. Ou seja, você tem que estar inserida na ordem. A sua cidadania, ela só é nessas 17 horas. Ou se você se filiar a algum partido político que participe do processo eleitoral. E aí você tem o direito a votar 2 vezes, né? Você vota internamente quando vota. Porque na maioria dos partidos brasileiros, o filiado nem sequer vota, não tem prévia. Não tem prévia eleitoral. E quando tem, são de cartas marcadas. Como o Lula é candidato. Você acha que vai ter prévia eleitoral no PT? Claro que não, né? Claro que não vai ter prévia eleitoral no PT. Tu acha que vai ter prévia eleitoral no PL? Claro que não. E só teve prévia eleitoral no PSDB, né, porque estava rachado lá dentro. Senão também não tinha. Se eles tivessem acordo entre eles, os filiados não participariam de porcaria nenhuma. Ora, se vocês perceberem, com esse tipo de sindicato e com o apassivamento da classe trabalhadora, você não vai ter greve insurrecional e greve geral nunca. Porque cada um de vocês sabe que se você conversar com o colega do lado, ele vai falar para você: eu não acredito nisso, isso não dá certo, isso é coisa antiga, né? É o Ciro que fala, né? Oh, a esquerda antiga, tal, né? Acontece que o processo de produção ele só atinge a burguesia quando a produção para. Quando o dinheiro para de correr. Não tem outro jeito de você lutar contra o capital, senão paralisando o próprio capital. E é uma inocência achar que você vai conseguir mais do que migalhas. Quando consegue as migalhas? E aí é um desserviço para a classe trabalhadora esses tipos de sindicatos hierarquizados, organizado para que você, sindicalista, e aí ele vai fazer todo um discurso, que ele é um bucha de canhão, né? Porque, na verdade, ele é quem trabalha, ele que tem que negociar, e que o trabalhador ele fica esperando pelo sindicato, que o culpado mesmo é o trabalhador, porque o trabalhador não se organiza, né? Porque ele pensa a organização do trabalhador sempre a favor da estrutura hierárquica dele. E o trabalhador, quando percebe que ele não tem decisão nenhuma, que ele não tem poder nenhum sobre o seu sindicato, ele mesmo que não elaborando racionalmente isso, ele sente isso.
e ele para, então, de participar. Então, se você pegar a maioria das assembleias, ela também decaiu no número de pessoas. Você chama uma assembleia, vai, sei lá, 1% da categoria. Mentira isso que eu estou falando? Quando vai? Quando vai? Já teve reunião chamada pela Dufob e pelo sindicato lá onde eu trabalho, que foi 3 pessoas. Comigo. 3 comigo. Não é? Então, da mesma forma, nós estamos vivendo isso aqui. Ó. Então, a gente começa aqui com 10 pessoas, 12, 13, né? E vai diminuindo, 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 diminuindo. Por quê? Porque o mundo da política é um mundo à parte. É um mundo onde, de fato, eu não tenho acesso. Eu vou estar lá no meu trabalho, vou estar lá costurando como a Nath, eu vou estar lá dando educação física como a Alessi, né? Vou estar estudando como o Del, ou vou estar dando aula como eu, né? E junto com isso, eu tenho um monte estudando de a outros ciência problemas. burguesa na universidade, que nem eu. Vai estar estudando, né? Eu tenho que cuidar do meu filho, né? A Nath tem que cuidar dos filhos dela, a Alessi também, tem que dar conta da casa, tem que dar conta de um monte de coisa, e o sindicato não faz parte disso tudo aí. Ele não se importa com isso tudo, você que se vira aí. Né? Ele não tem influência na sua vida, como tinha antes com os sindicatos anarquistas. Quando você sabia que na hora da sua precisão, tinha lá a caixa de pecúlio, você não precisava ir recorrer aos bancos para pegar dinheiro emprestado para dar comida para os seus filhos. Entende o que eu estou falando? Porque hoje o trabalhador, se ele fica desempregado, por exemplo, né? Bom, ele já não é mais sindicalizado, desempregado, não paga mais o sindicato. Então o sindicato não tem nada a ver com isso. Entende a lógica? A lógica do capital. Eu protejo quem me paga. Quem não me paga, eu não protejo. Então, num processo de recessão, o que aconteceu, por exemplo, em 1980 e 84, foi a organização dos trabalhadores desempregados. Né? A organização por um movimento, por fora dos sindicatos. Até que esse movimento invadiu lá a sede do governo do Palácio Bandeirantes de São Paulo. Né? E a polícia deu pau em todo mundo, inclusive eu estava lá. Porque agora tinha sindicato? Não, os sindicatos vieram depois, inclusive dizer, pô, vocês são os vândalos. Né? Claro, não é ele que está passando fome, né, cara? Não é ele que está vendo seus filhos chorarem. Você saindo todo dia atrás de emprego e depois você não consegue mais sair porque você não tem dinheiro para condução, para pagar o transporte. Não é? E aí vai chamar você de vândalo quando você faz uma ação direta contra o governo e contra o patrão. Né? Em nome das suas necessidades diárias. Então, se a Nath está lá trabalhando e ela não recebeu e cortaram a luz dela, não conseguiu pagar a luz dela, ela não vai conseguir trabalhar. Ela vai ter que correr atrás aí, pedir dinheiro emprestado para alguém, porque o sindicato não tem nada a ver com isso. Se a mãe dele ficar desempregado, o pai dele ficar desempregado e não tiver internet, aí ele não puder estudar e for tudo remoto, foda-se. Você está sozinho. Então, esse processo de isolamento das pessoas e de falta de solidariedade
organizada, faz com que as pessoas não acreditem mais em nada. Então, elas estão erradas em não acreditar em nada? Não, elas não estão erradas. O que nós temos que mostrar para ela é que elas foram levadas a isso. Né? Levadas a isso tanto pela esquerda quanto pela direita, com uma estrutura hierárquica que pouco se importa se você não paga a estrutura sindical. E este é, de fato, o nosso grande problema atual. Porque é preciso refazer a imagem dos sindicatos ou criar outras fórmulas, né? Porque às vezes a gente fica, vamos para o sindicato, tá? Pô, às vezes é preciso sair do sindicato e montar outra coisa. Montar uma associação de categoria, sei lá, montar qualquer outra coisa, né? Que tenha esse escopo de solidariedade, que tenha esse escopo de preocupação com a pessoa, com a educação da pessoa, com a saúde da pessoa, com a vida da pessoa. No partido político é interessante. Você é muito bom, é bom você estar na Assembleia, desde que você não peça dinheiro para pagar a porra da conta de luz. Né? Os companheiros do Partido Comunista são ótimos, né? Desde que você não peça porra nenhuma emprestada para eles. Né? E não diga assim, pô, mas vocês não têm a grana do partido aí, vocês podiam me ajudar um pouquinho? Não pode, porque essa grana é para o partido, né? Fazer a propaganda do partido, a sua vida que se foda. Não é por nada Não não, é? mas isso me lembra até coisa assim das igrejas também, que tipo, eles têm a própria organização onde quem sempre está, vamos dizer assim, pensando nessa questão do dízimo, você está dando sempre para o sacerdote, mas, puxa, e na hora que algum irmão ali está precisando? Nas igrejas menores, talvez haja uma organização, assim, né, que as pessoas são mais próximas e tal. Mas igrejas maiores, tanto faz, dá o seu dízimo lá Mas que a Deus igreja deu. não tem. A igreja faz o que ela quiser, né? É uma outra organização. Agora, você tem o DCE, né? Do Diretório Central dos Estudantes, e o centro acadêmico, que ele está pouco se lixando se você tem dinheiro para pegar, e como os professores também estão pouco se lixando, e a universidade, de forma geral, se você tem dinheiro para tirar xerox ou não do texto que você precisa ler para a prova. Ou se você está em condições psíquicas, social, econômica, né? Eles não estão preocupados com isso. Então, nós temos que mudar a estrutura de organização nossa, né? Da organização dos movimentos sociais, dos sindicatos, das estruturas todas, para uma estrutura autogestionária que seja capaz de pensar as pessoas. Né? Não é só dar festinha, não. Festinha é bom, é legal, eu gosto de festinha. Né? Se tiver suruba, então é melhor ainda. Mas não dá, entendeu? Né? Festa de escola, todo dia. Tem que dar leite para a criança. Tem que ter internet, tem que ter luz, tem que ter água. A luz aumentou quase 40% no ano passado, esse ano juntos. Né? Qual foi a ação sindical? Nenhuma. Nenhuma. Alguns sindicatos falaram, não, vamos parar aqui porque a luz está alta, porque aumentou a energia elétrica. Algum sindicato fez isso? Alguns sindicatos falaram assim, não, vamos parar aqui porque o gás foi a 135 pila. Então, o sindicato ele não está importando. O que ele faz? Ele faz uma reivindicação, então, para cobrir de aumento salarial, para cobrir os gastos que o indivíduo teria. Só que o indivíduo tem irmão, tem mãe, tem tio, tem parente, tem colega, tem amigo, entendeu? E a gente não está preocupado com isso. Quer dizer, a gente não, eu estou.
mas quem sou eu, né? Então, a ideia é que a gente consiga rever teoricamente tudo isso e rever praticamente tudo isso e se espelhar um pouco na forma de organização dos anarquistas, dos sindicalistas revolucionários ou anarcossindicalismo, né, para voltar a ter uma produção de pessoas ativas e acabar com essa ideia de apassivação, né, que ocorre em tudo quanto é lugar. Ocorre no sindicato, ocorre no trabalho, ocorre na organização estudantil, né, ocorre no seu local de trabalho, ocorre em tudo quanto é lugar. E ocorre enquanto cidadão, porque você só é cidadão 8 horas de 4 em 4 anos. Tá? E você acha, inclusive, que você está fazendo grande coisa. Não é? Então, hoje, a discussão foi um pouco para demonstrar que a grande maioria dos direitos que foram conquistados pelos trabalhadores no Brasil, eles foram na esteira do movimento anarquista de 1888 até 1927, por aí. Né? E exatamente são os mesmos direitos, tanto do trabalho infantil, quanto de 50% a mais no trabalho extraordinário, hora extra, quanto no salário mínimo, né? Quanto na Previdência Social, no pecúlio, né? que é a Caixa, a antiga Caixa. Inclusive, o nome que se deram antigamente era Caixa. Não sei se vocês se lembram, não sei se a Alice se lembra, se a Nath se lembra. O Del é novinho. Mas antigamente o nome não era Previdência Social, era Caixa. Era Caixa de Aposentadoria. Porque esse nome veio lá dos sindicatos anarquistas. Depois eles mudaram de nome, porque falaram, não, Caixa não dá, porque lembra dos caras lá, não é possível, então vamos mudar para a Previdência. Né? Primeiro para INSS, depois Previdência Social. Então, e de lá para cá, se você perceber, nós só fomos perdendo direitos. Só perdendo. Né? O último grande movimento sindical, foi o movimento sindical da década de 80, final dos anos 70, da década de 80, onde metalúrgicos, professores, bancários, né, faziam uma luta lá contra a ditadura militar. Depois disso, nós não tivemos mais atuação genérica nenhuma. Pode falar. A palavra pecúlio, ela vem de onde? Qual é a origem? É do movimento anarquista? Mutualista, prudoniano, cara. Interessante. Tem muitas coisas. Claro que você não vai encontrar reconhecimento disso, né? Mas se você pegar os textos do Proudhon, né, você vai ver lá no texto de ajuda mútua, ou mesmo do Kropotkin, você vai ver lá o termo pecúlio, né? O termo caixa, o próprio ideia de banco, né? Banco Popular, Universidade Popular, porque assim, foi montado no Brasil uma Universidade Popular, cara. Na década de 17 a 20 e poucos, pelos sindicatos. Sabe como é que é? Então, tudo isso foi perdido e incorporado ao Estado. Mas não era do Estado. Né? Era um outro tipo de noção de público. O público para o anarquista é aquilo que é junção das pessoas em autogestão, que não é privado, né? Não é de um patrão, mas também não é do Estado. Assim como, por exemplo, as praças, né? Praças públicas, todo mundo usa, para dar uma referência, né? Da noção de público.
Então, essa é a grande mudança introduzida pelos anarquistas no mundo todo. Então, o próprio estado do bem-estar social, né, vem dessa seara aí, como resposta, né, do Estado, né, às reivindicações anarquistas e também à institucionalização do comunismo na Rússia. Preto, só uma última coisa, só é porque você me deixou na dúvida. Já que você considerou como os últimos grandes atos sindicalistas de greve dos anos 80, e como você caracterizaria a greve dos caminhoneiros que teve acho que foi 2018, né? Ou foi não, acho que foi 2017. Foi alguma coisa assim que tinha parado durante o tempo aqui o país, e como é que se viu, como se acompanhou? Camarada, teve uma greve dos caminhoneiros que foi para derrubar Dilma, né? Que a intenção lá era política. A reivindicação em si, ela favorecia as empresas. Era uma greve que foi feita pelas empresas, porque ela não favorecia a diminuição do frete, né? Do preço do frete, é diferente da diminuição dos pedágios. A diminuição do preço do frete ajuda as empresas. A diminuição do pedágio ajuda o caminhoneiro em particular. Essa greve os caminhoneiros particulares já não existem mais, né? Eles são um número muito restrito. Então, essas greves normalmente são organizadas pelo patrão, né? E ela tem uma função política. Tanto é que você vê que os caminhoneiros são amiguinhos do... Caminhoneiro não, né? A direção do Sindicato dos Caminhoneiros, né, e as lideranças dos caminhoneiros atuais são a favor do governo Bolsonaro, né? Eu, como anarquista, não quer dizer que eu seja a favor de todas as greves, né? Se a greve tem a intenção de favorecer empresas, né, de fato eu não vou estar a favor. Eu lamento muito, né? Eu estou a favor de quem apanha, não de quem bate. Né? É uma frase que um colega Cristóvão falou esses dias para mim. Né? Nós temos que estar a favor de quem apanha, porque quem bate já tem muita gente a favor. Né? Então, a análise das greves, elas depende de qual é o objetivo dessas greves. Não é? Então, é a mesma coisa de achar que eu vou apoiar a greve de policial militar. Não vou, cara. Não vou. Né? Eles estão reivindicando aumento salarial para me matar. Né? Para matar os pretos, os pobres, as putas. Os gays, os trabalhadores do sexo. Tá? Para fazerem justiça com as suas próprias mãos. Eu não vou apoiar esse tipo de paralisação. Né? E nós, anarquistas, somos eminentemente antimilitaristas. Somos anti-eclesiais e, compreenda, anti-eclesiais não é anti-religioso. Né? Cada um professa a religião que quiser. Nós somos contra a organização estatal da religião. O Vaticano, as organizações federativas dos umbandistas, as organizações federativas da igreja evangélica. Nós somos contra esse tipo de organização eclesial, né? Não contra a religiosidade de cada um. É porque produz uma hierarquia que é das piores, né? Que é a hierarquia de quem fala com Deus diretamente, quem não fala, né? É um treco até abusivo, você achar que você tem capacidade, você é tão bom que você tem contato direto com o Supremo, né, cara? É arrogante até. Mas as pessoas acreditam, né? Enfim. Né? Eu realmente não tenho contato direto com o Supremo, eu sou uma figura, um grãozinho de areia, né,
nesse cosmos, nessa cosmologia toda aí, desse universo, né? E não tenho pretensão nenhuma de ter nem a verdade, nem o contato direto com o Supremo, seja lá o Supremo, o Senhor Supremo, quem for. Seja Oxalá, seja Alá, seja Deus, seja Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, seja quem for. Bom, eu espero que tenha sido um pouco proveitoso essa discussão de hoje. Confesso que eu tive pouco tempo